nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu desejo a vocês que estão nos acompanhando através do canal. E como eu iniciei no sábado um propósito de 7 dias, estudando a palavra de Deus com base no revestimento do sangue de Jesus sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, e também para que nós venhamos aprender o real sentido da Páscoa. Meu amigo e minha amiga, só que é necessário que você esteja com o solo do teu coração fértil para receber a semente que é lançada. A palavra de Deus, ela é como uma semente, ela é semeada. Só que a terra, ela tem que estar fértil, ela tem que estar preparada para receber, para que a palavra venha dar frutos na tua vida. Não pode cair num terreno pedregoso, nem num terreno espinhoso, mas tem que cair num terreno fértil. Então você tem que preparar este terreno, ou seja, se aprofundar cada vez mais na palavra de Deus, na presença de Deus, para que a palavra não caia no teu coração, no terreno pedregoso ou espinhoso, e as coisas deste mundo, as preocupações, o medo, a aflição, as aflições que nós passamos diariamente, pois a palavra nos diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O Senhor Jesus Cristo venceu o mundo, então nós não podemos esquecer da palavra, da semente, porque nós estamos aflitos, porque nos falta dinheiro, porque a nossa vida financeira não está conforme nós gostaríamos que estivesse, porque a nossa vida sentimental está em crise, porque a nossa saúde não está conforme nós gostaríamos que estivesse. Essas são aflições deste mundo, vida financeira, profissional, sentimental, espiritual. Eu não sei qual área da tua vida você tem enfrentado uma grande tempestade, tem te impedido de mergulhar em águas profundas na presença de Deus. Mas em nome do Senhor Jesus, toda essa seta do inimigo, esse levante que vem lutado para você desistir dos teus sonhos, para você cair, desanimar, tropeçar, já caiu por terra hoje. Em nome do Senhor Jesus, creia nessa palavra, tome posse, amém? Vamos estudar com o coração aberto. É necessário, meu amigo e minha amiga, a partir de agora você se desligue de tudo. Desliga os teus pensamentos. Desliga, meu amigo, de toda ansiedade. Agora você preste atenção no vídeo, na palavra de Deus, para que você venha receber essa palavra e ela venha produzir resultado, surgir um fruto aí na sua vida, que você vai se alegrar com esse fruto. Eu não sei qual que é o fruto, o milagre que você está esperando, mas se você abrir teu coração por meio da palavra de Deus, por meio da fé, da sementinha da fé, esse fruto vai ser gerado e vai te causar grande alegria, amém? Você crê? Em nome do Senhor Jesus? Então vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 23, versículo 33. Evangelho segundo escreveu Lucas 23, 33 diz assim: a crucificação. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores uma à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo seus vestidos, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros: salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo.
E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas, hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu é o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe disse: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona. Escureceu-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Amém? Somente até aqui. Glórias a Deus. Meu amigo e minha amiga do canal, este é o momento que fala a respeito da crucificação do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, ele foi crucificado às 9 horas da manhã, na sexta-feira. 9 horas da manhã da sexta-feira. E ele foi pendurado naquele madeiro, ele estava no meio. E do lado direito e do lado esquerdo havia malfeitores ali, com o Senhor Jesus. Jesus com os cravos, pendurado no madeiro. E diz a palavra de Deus que naquele momento que ele estava pendurado no madeiro, o Senhor Jesus já fez o trabalho de conversão de um dos malfeitores, ou seja, olha só, o Senhor Jesus, quando ele andava sobre a terra, qual era o propósito de Deus que o Senhor Jesus estava cumprindo sobre a terra? O propósito era o seguinte, meu amigo e minha amiga, o propósito era anunciar o reino de Deus. O propósito era, através das curas, através da multiplicação, através da ressurreição, da purificação, através de atos que chamassem a atenção do povo da época, seja em Cafarnaum, seja em Betsaida, onde o Senhor Jesus passava, o foco era pregar o reino de Deus, pregar a salvação, para que as pessoas que estavam ali no cenário, os discípulos, quando eles escreveram os evangelhos, então Mateus escreveu o seu evangelho, Lucas não estava ali entre os 12, Lucas, ele foi o médico, ele não acompanhou de perto. João, discípulo que se titulava amado. Então, você vê que os discípulos, eles têm um espaço que eles anunciam os acontecimentos na época do Senhor Jesus Cristo. E aqueles que eram protagonistas, que estavam ali no milagre de cura, igual a viúva de Naim, a mulher samaritana, Jairo, Marta, Maria, Lázaro, os protagonistas, eles, através do milagre que eles alcançaram da parte do Senhor Jesus, as multidões que acompanhavam o Senhor Jesus aonde ele ia, porque aonde o Senhor Jesus passava havia uma grande multidão, elas se convertiam. Elas acreditavam que tamanho milagre só poderia ser realizado por Deus, que o Senhor Jesus
era filho de Deus, era enviado por Deus. Então houve uma grande conversão. Pedro, ele falou assim: Tu és o Cristo, Filho de Deus. O próprio Pedro teve a revelação e declarou quando o Senhor Jesus perguntou para Pedro, e para os seus discípulos, Pedro, quem dizes que eu sou? Que as pessoas falam sobre mim, falam a meu respeito? Estava Pedro, estavam os discípulos. Aí, um dos seus discípulos falaram, eles falam que tu és Elias, outros falam que tu és João Batista, outros falam que tu és um dos profetas. Aí Pedro fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, meu amigo e minha amiga, através dos milagres, através do reino de Deus, as pessoas estavam sendo alcançadas, até mesmo lá na multiplicação dos pães e dos peixinhos, que estavam ali, aquela multidão de mais de 5.000 homens, e foram alcançados por meio da palavra e por meio do milagre físico, da multiplicação do pão, que o milagre aconteceu, a multiplicação do peixe alimentou aquela multidão que estava com fome. Então, o Senhor Jesus Cristo, no teu caminhar, ele ia alcançando as pessoas. Ele ia alcançando, e esse era o propósito de Deus, o propósito de Jesus para o seu povo. E hoje, quando nós lemos a Escritura, este é o propósito de Deus para as nossas vidas. É através das Escrituras alcançar a minha vida e alcançar a tua vida. Aí Satanás pensou que quando o Senhor Jesus foi preso e crucificado no Monte Caveira, no Gólgota, como é conhecido, tinha acabado o propósito de Deus. O Senhor Jesus crucificado não teria mais milagres. Pessoas não seriam mais alcançadas com a palavra do reino de Deus. Pessoas não seriam mais libertas. As pessoas que estavam em cativeiro, amarradas por Satanás, que o Senhor Jesus ia lá, expulsava os demônios, expulsava a legião do Gadareno, expulsava os demônios que estavam lá naquele frequentador da sinagoga de Cafarnaum. Estava com a filha endemoniada, com o filho endemoniado, o Senhor Jesus expulsava os demônios. Então Satanás pensou assim, venci. Ele foi para a cruz. Olha lá, ele preso ao lado de malfeitores. Ele está junto com malfeitores. Era tudo que eu queria. Porque as pessoas que o verem ele preso, crucificado, vão pensar aquele homem, tudo o que ele fez era enganação. Pois se ele realmente fosse filho de Deus, ele salvaria a si mesmo. Ele não permitiria ser condenado, ser crucificado, e Satanás com certeza pensou, eu venci. Ele está lá na cruz, junto com malfeitores. Então, tudo que ele praticou nos 3 anos e meio de ministério, curando, levando o reino de Deus para as pessoas, para a salvação, tudo foi perdido. Acabei com o propósito de Deus, acabei com os planos de Deus. Mas, meu amigo, minha amiga, a palavra nos diz que maldito é aquele que morre no madeiro, que é pregado no madeiro. Senhor Jesus Cristo se fez maldito por amor de mim e por amor de ti. Sim, por amor de nós, ele se fez maldito. Então todas as pessoas que viram ele ali morrendo por morte de cruz, o via como um malfeitor, uma pessoa que merecia morrer por aquela morte, crucificado. Mas o Senhor Jesus sabia do propósito de Deus. Naquele momento, no momento da cruz, ele conseguiu converter um dos malfeitores. Foi o malfeitor da direita. O malfeitor da esquerda estava condenado realmente, pois ele não creu no Senhor Jesus. Agora o da direita, sim, ele creu.
E ele falou assim para o Senhor Jesus: lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Porque ele creu que o Senhor Jesus tinha um reino, que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, é Deus. E o outro zombou porque olhou na mesma condição que o Senhor Jesus estava enfrentando, na mesma condição que ele estava. O Senhor Jesus estava ali como malfeitor, como maldito naquela cruz. Aí o outro falou assim: se ele fosse Cristo, Filho de Deus, se realmente ele fosse o Cristo, Filho de Deus, ele salvaria a si mesmo e salvaria a nós. Então ele duvidou, ele blasfemou. Da mesma forma que muitos poderiam ter sido curados, ter sido libertos, e ao ver o Senhor Jesus ali preso naquela condição, pode ter blasfemado também, voltado atrás, não acreditado mais, porque tem pessoa que é assim, meu amigo e minha amiga, ela vive um milagre, só que quando ela está precisando, se Deus não fizer o milagre que ela está precisando naquele exato momento, ela esquece tudo que Deus fez antes. Tudo que Deus lhe deu no passado, tudo que Deus fez, ela esquece. Ela fica incrédula, descrente. Provavelmente havia pessoas que foram alcançadas por Jesus, que foi curada, que foi liberta, que estava lá na multiplicação dos pães e dos peixes, que viu tudo que o Senhor Jesus fez, que foi o protagonista ali. E vendo o Senhor Jesus, ficou descrente, incrédula, e não acreditou que ele fosse Filho de Deus, o próprio Deus, o Cristo, Filho do Deus vivo. E aquele ladrão da direita, ele foi salvo. Pois aqui, olha só, acompanha aqui no versículo 42 e 43, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 23, versículo 42 e 43. 42. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ele alcançou a salvação, ele se converteu. Ele pode ter se convertido dos seus maus caminhos no último tempo. No último tempo de vida. Sabe aquela pessoa, meu amigo, minha amiga, que fez tudo errado? Teve os piores pecados, andou nos piores caminhos da droga, da prostituição, do homicídio, do tráfico. Só que no leito de morte, antes de morrer, aquela pessoa reconhece Jesus. Ela confessa Jesus, ela reconhece Jesus, ela se arrepende de coração, mas aos olhos das pessoas que conheceram o seu mau caminho, as suas práticas. Mas eu e você poderemos pensar assim: não, esse daí não foi salvo, não. Olha como ele andou nessa terra. Ele foi chefe do tráfico, ele roubou, ele cometeu assalto a banco, ele enganou tanta gente. E olha só, você acha que essa pessoa é digna de ser salvo? Você acha que essa pessoa ela é merecedora de alcançar o reino dos céus? Então eu e você, como nós temos uma visão humana e nós julgamos conforme os atos, as atitudes, nós podemos pensar desta forma. Mas o Senhor Jesus não viu os atos daquele malfeitor que estava na direita da cruz, ao seu lado. Ele não viu as práticas, o que ele tinha feito antes, o que ele tinha praticado, como ele havia vivido, não. Aquele malfeitor se arrependeu. Antes de ser crucificado, antes de passar pela morte, ele estava crucificado. Antes de passar pela morte, antes de passar pelo vale da sombra da morte, foi no último tempo, mas ele se arrependeu, foi um arrependimento verdadeiro. Já o da esquerda não, ele continuou com seu pensamento maligno, seu mau pensamento, blasfemando, rindo, zombando, não tendo temor
de Deus, não tendo temor que ali estava o Filho de Deus e ele estava zombando contra o próprio Deus, ele estava blasfemando contra o próprio Deus, mas não, ele não estava nem aí. E tem pessoas que não estão nem aí, elas não creem em Deus, elas não se convertem, e quando alguém fala para ela, você vai colher, você vai pagar os seus atos. Olha só o que está acontecendo no mundo, olha só a pandemia, muitos estão deixando este mundo, então se converta, muda enquanto é tempo, muda de vida enquanto é tempo. Você já falou para alguém que você conhece, que está andando no caminho maligno, no caminho de Satanás, que está praticando coisas horríveis, e você tem aconselhado como mãe, tem aconselhado como pai, como irmão, como irmã, só que essa pessoa parece que não está nem aí. Ela não pensa na vida após a morte, ela não pensa que ela tem que ter a certeza da sua salvação, que ela vai para o reino dos céus, ela vai para o reino de Deus. Ela tem que ter certeza que ela vai para o paraíso, mas ela não está nem aí. Ela está vivendo somente para essa vida. E foi o que aconteceu com aquele ladrão, ele não estava nem aí. Nem aí. Ele tinha certeza que ele seria morto, que ele passaria pela morte, porque ele estava crucificado e logo ele morreria naquela situação, mas ele não estava nem aí, ele não pensava depois o que aconteceria à morte, ele não pensava onde ele iria quando ele morresse, qual caminho que ele tomaria. Agora o outro não, o outro ele teve essa preocupação no último tempo, mas ele teve essa preocupação. E diz que os soldados eles zombaram do Senhor Jesus. Eu cheguei a falar aqui que o Senhor Jesus foi transpassado com uma lança no seu lado. Na costela ele foi transpassado e saiu o sangue do Senhor Jesus e saiu água junto. E os soldados, eles deram vinagre para o Senhor beber. Sim, eles deram vinagre, porque já tinha sido proferido. Tudo o que estava acontecendo aqui, meu amigo e minha amiga, já tinha sido proferido pelos profetas. Então, tudo era já profecia que estava se cumprindo com a crucificação do Messias, o enviado, o Filho de Deus. E diz que no momento, olha só, o Senhor Jesus ele foi crucificado às 9 horas da manhã. Meio-dia, houve trevas sobre a terra, escuridão. Escureceu tudo. Meio-dia escureceu tudo. O sol escureceu, virou noite. Imagine meio-dia virar noite. Haver trevas sobre toda a terra. Sobre toda a terra. E isso foi do meio-dia às 3 da tarde, quando o Senhor Jesus, ele expirou, ele foi para junto do Pai, houve um grande terremoto, a terra estremeceu, que todos que viram ficaram assombrados, e a partir do momento eles creram que aquele que havia sido morto na cruz era verdadeiramente o Filho de Deus, que realmente foi uma injustiça. Muitos creram porque aconteceu algo sobrenatural, a terra estremeceu, houve um grande terremoto, meu amigo e minha amiga. Aí diz que, olha só, versículo, vamos acompanhar aqui na palavra do Senhor. Versículo 44, e era quase a hora sexta. Sexta, meio-dia. Hora sexta representa o meio-dia. E houve trevas em toda a terra até a hora nona, até as 3 da tarde, quando o Senhor Jesus morreu. Escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. O véu do templo rasgou de alto a baixo, ao meio. Então, além do terremoto, além que a terra escureceu, ainda o véu se rasgou.
O véu se rasgou de alto a baixo, ao meio. Então, olha só. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este era o homem justo. Então, as pessoas que viram, os soldados que acompanharam, que estavam ali, eles realmente perceberam que um justo havia sido crucificado, um justo morreu, que o Senhor Jesus realmente era filho de Deus. Meu amigo e minha amiga, é muito forte falar sobre a morte do Senhor Jesus e mais forte falar sobre a sua ressurreição, porque algum período da manhã o Senhor Jesus ele ressuscitou, porque aonde ele estava, o sepulcro que ele estava, um sepulcro novo, que foi doado por José de Arimateia. José de Arimateia, uma figura que deu o sepulcro, concedeu o sepulcro novo para o Senhor Jesus. Havia uma grande pedra, e essa pedra ela havia sido selada pelos soldados romanos, porque os religiosos do Sinédrio, eles temiam que acontecesse verdadeiramente o que o Senhor Jesus declarava, que ele ressuscitaria ao terceiro dia, que ele seria morto, seria crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Então, o conselho do Sinédrio se reuniu e, com medo que isso verdadeiramente acontecesse, colocaram guardas no sepulcro. Havia uma grande pedra no sepulcro e eles falaram para selar as pedras, para selar a pedra, para que não acontecesse dos discípulos tentassem tirar o corpo e dizer que o Senhor Jesus ressuscitou. Só que, meu amigo e minha amiga, um anjo removeu a pedra. Exatamente. O anjo removeu aquela pedra selada e o Senhor Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou, não adiantou nada. Satanás tentar frustrar os planos de Deus, Satanás tentar mudar a história, mudar o propósito que Deus já havia definido desde a consumação dos séculos. Satanás fez de tudo, usou religiosos, usou governadores, fez de tudo para frustrar os propósitos de Deus, para frustrar os planos de Deus, mas nada aconteceu. Sabe por quê? Porque Deus já tinha determinado, já tinha decretado, havia um decreto. Eu vou salvar o homem dos seus pecados, dos seus próprios pecados, independente do tamanho, da gravidade do pecado. Eu vou enviar o meu filho, meu único filho, e todo aquele que crê no meu filho, que ele morreu pelos pecados, pelos seus pecados, será salvo. E, meu amigo e minha amiga, esta palavra ela continua valendo até os dias de hoje. Não foi somente naquela época, não. Não somente para aqueles que viveram, que foram protagonistas, estavam ali com o Senhor Jesus, não. Não foi somente naquela época, não. Nos dias de hoje, até os dias de hoje, pode passar décadas e mais décadas. Passou décadas e décadas. Só que essa palavra continua até a volta do Senhor Jesus. Até, como diz a parábola das 10 virgens, o Senhor está colocando no meu coração que havia 5 prudentes e 5 loucas. E as prudentes, elas se prepararam, as loucas não. As prudentes estavam com as suas lâmpadas acesas e tinham azeite suficiente para manter suas lâmpadas acesas. As imprudentes não, elas não se prepararam. Aí se ouvia um grito, aí vem o noivo. O noivo quer dizer o Senhor Jesus. É uma parábola. Tipifica o Senhor Jesus.
E as imprudentes, as loucas, queriam azeite emprestado das prudentes, daquelas que tinham se preparado. Aí as prudentes, para não ficar sem azeite, falou assim para as imprudentes, para as loucas: vai te comprar azeite, porque se nós emprestarmos o nosso azeite, vai faltar para nós. E quando elas foram comprar o azeite e elas voltaram, a porta já tinha se fechado, o noivo já tinha levado as suas 5 noivas prudentes. Então, meu amigo e minha amiga, nós temos que estar vigiantes e temos que ser prudentes e acreditar que a salvação é pelo Senhor Jesus Cristo. Nós temos que crer no Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador de nossa vida e anunciar isso, porque a qualquer momento o Senhor Jesus pode voltar. E aí, como está o teu azeite? Como está a tua fé? Você verdadeiramente está firmada em Deus? Verdadeiramente você tem o Senhor Jesus como teu Salvador, o Salvador da tua vida? A salvação é individual, mas você pode levar o Salvador para tua casa e anunciar o Senhor Jesus na tua casa, na tua parentela, no teu trabalho. Amém? Glórias a Deus. E se revestir pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário, e esse sangue ele salva, ele purifica, ele liberta de todo pecado. E eu finalizo, meu amigo e minha amiga, dizendo: ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo e vive eternamente. Um dia ele vai voltar para buscar a sua noiva. Todos aqueles que guardaram a promessa, todos aqueles que creram, aqueles que estiverem ainda aqui, aqueles que morreram, também em Cristo Jesus ressuscitarão. E essa é a promessa que nós guardamos. Amém? Nós guardamos a nossa fé. Glória a Deus. Fica na paz do Senhor. Receba essa palavra no solo fértil do teu coração. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus.